Quem nunca ouviu alguma história de desaparecimento que envolvia o Triângulo das Bermudas? Foram mais de 100 navios desaparecidos, vários aviões e muitas pessoas. Então, puxa a vinheta. Daniel, o que seria o Triângulo das Bermudas? Um buraco na minha bermuda? Não. É um instrumento musical que se toca nas Bermudas? Triângulo das Bermudas nada mais é do que uma linha imaginária, né, em formato de triângulo entre Flórida, Bermudas e Porto Rico. E o que isso tem? O que tem de especial? Nada, pô, só some aviões, navios gigantescos, pessoas, coisa tranquila, simplesinho. É exatamente isso que acontece. Muita gente entra e nunca mais sai. Nos últimos anos, esse é o lugar onde aconteceu mais acidentes, né, de aviões e naufrágios do mundo. Mas como essa história começou? Existem vários e vários relatos sobre isso, né? Mas o mais comprovado e o que deu início a toda essa mitologia e essa fama que o Triângulo tem começou em 1945, onde 5 aeronaves tinham que fazer um voo de rotina, também conhecido como voo 19. Nada mais que um voo de treinamento, tinha que voar, subir, soltar bombinhas, né? Coisa de treinamento, ir, voltar e tal, e uma coisa aconteceu. Eles desapareceram. Como assim desapareceram? Calma, vamos contar mais sobre, mas vamos explicar de uma maneira diferente porque a gente estava lá. Esse dia foi o seguinte, eu tava no avião, Lucas tava em outro, aí eu falei o seguinte pra ele: Pô, cara, vai ter open bar lá na Ilha Tropical, perto das Bermudas, partiu? Pô, Daniel, é meio difícil a gente ir nesse open bar porque a gente tá fazendo a parada aqui, né? A gente tá treinando aqui, a gente vai abandonar os outros pilotos? Aí eu pensei, eu falei, realmente, né, tá certo. Mas por que a gente não convida todo mundo? Dá um migué na galera, fala que a comunicação deu errado e a gente vai pra lá, cara. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Só que não. Não foi isso, lógico que não. Tá, voltando à história real, sem brincadeiras, durante o voo 19, os pilotos tiveram uns probleminhas leves, básicos de comunicação com a central. Nesse dia o vento estava vindo de trás deles e estava fazendo eles entortar um pouco o caminho, fazendo com que a velocidade dos aviões aumentasse e que eles saíssem, né, do caminho que eles tinham que percorrer. Então, o percurso era o seguinte, eles tinham que sair da base, voar reto, até chegar a uma ilha, ok? Uma ilha tal, fazer uma manobra lá e voar em direção para continuar o percurso triangular que tinham que fazer. Mas aí por causa dos ventos, né, eles passaram do lugar que eles tinham que fazer a manobra, continuaram e aí cagaram todo o percurso. A comunicação começou a falhar. Tinham momentos que os pilotos só ouviam e tinham momentos que só a base ouvia. Não tinha essa comunicação, ninguém conseguia responder, entendeu? Falavam sozinhos no caso. Tá uma putaria danada. E para piorar, a bússola do capitão estava sinalizando uma localização diferente dos outros 4 pilotos. E foi aí nesse momento que o capitão entrou em pânico. Ele percebeu que tinha errado a rota e estavam perdidos, sem comunicação e no meio do mar. E com isso ele começou a ignorar os seus companheiros e principalmente a torre de controle. E quando eles perceberam que tinha errado aí o caminho, ele decidiu voltar para a costa, mas como naquela época não tinha GPS, ele pegou um caminho e falou assim, que vai esse caminho aqui mesmo, e foi reto. Enquanto isso, na torre de controle estavam fazendo cálculos, né, para tentar começar com eles e dar a direção certa. Aí vem a segunda cagada. Os malucos lá da torre, eles não sabiam onde os aviões estavam, então eles basearam os seus cálculos numa posição errada. E quando os 5 aviões estavam bem próximos da costa, voando em direção ao oeste, a comunicação voltou e os pilotos ouviram uma mensagem dizendo para eles voar a leste. E nesse momento o capitão, que ignorou todo mundo a viagem toda, resolveu escutar e obedeceu à torre de controle. E sendo que a torre de controle tinha feito o cálculo errado, então eles foram para a direção contrária à costa. Então eles foram para a direção errada do que eles tinham que ir. Eles estavam indo na direção certa. O certo, se eles continuassem na direção oeste, eles iam ver a terra. Só que eles voltaram porque acabaram ouvindo uma mensagem errada e foram em direção ao mar. Coitados, fizeram isso, foram para a direção errada do oceano, a gasolina acabou e quando a gasolina acaba, o que acontece? Cai
e foi dar um mergulho lá para resolver os problemas. Fim da história do voo 19. Só para lembrar, quando a torre de controle viu que o combustível das aeronaves tinha terminado, tiveram uma brilhante ideia, né, de mandar um avião para o resgate. Sendo que eles não sabiam onde eles estavam. Como é que você vai enviar um avião para o resgate se você não sabe onde estão? Mas tudo bem. Aí eles fizeram o quê? Pegaram um carinha e tal. Vai lá, você vai salvar, você vai ser herói. Aí, você é herói. Foi no avião, subiu, deu 17 minutos, mais ou menos 20 minutos e também sumiu. Também? Morreu também? Morreu também. Então podemos dizer, concluir que através dessa história que o governo americano apresentou, o acontecimento é definido como erro humano, né? Como erro do piloto, de ter essas coisas assim, né? Os caras fizeram esse cálculo errado. Ou seja, eles acabaram morrendo por descuidos, né? Pequenos vacilos. Mas os familiares do capitão, né, do piloto capitão, convenceu a marinha para mudar o veredito para causas ou fatos desconhecidos. Bom, se for por causas desconhecidas ou problemas humanos, aí eu não sei. Só sei que morreu gente e aconteceu alguma coisa. Bom, eu sei que a história foi meio confusa, mas basicamente foi isso aí. Já pesquisaram muito aí, até hoje pesquisam sobre, né, o voo 19 para tentar achar os aviões. E um cara que é fanático por aviões, estava nadando por ali pela região e, segundo ele viu 5 aviões e afirmou que era o do voo 19. E com isso ele conseguiu ferramentas e grana para visitar essas áreas no fundo e tal. Ele era um mergulhador amador, ou profissional na verdade. Ele estava só mergulhando, encontrou 5 aviões e ele falou: pronto, são esses aviões que eu quero. E para provar que esses aviões eram do voo 19, ele precisava dos nomes dos aviões e do número de identificação. Ele conseguiu os nomes, mas ele conseguiu apenas um número de identificação, né? E agora vem a parte mais bizarra. Depois disso, eles voltaram para a base para fazer a checagem dos nomes, dos números e tal. E olha o que aconteceu. Os 5 aviões não eram do voo 19. Aí o carinha deve ter ficado muito triste, né? Ficou muito triste, chorou, berrou e tal. E depois que colocaram os dados no sistema, descobriram uma coisa muito interessante. Conta aí, Lucas. Os aviões não eram no voo 19, mas eram 5 aviões de diversas épocas, né, que caíram tudo no mesmo lugar e ficaram ali. Bem bizarro, né? Essas complicações na comunicação não aconteceram só com o voo 19. Muitas outras pessoas que passaram pelo Triângulo tiveram esse mesmo problema. Com esses acontecimentos, criaram uma teoria de que lá possui um campo magnético muito forte, né, causando problemas aí em bússolas, relógios, rádios, deixando em tilt aí os aparelhos eletrônicos, né, dificultando a comunicação. Outros se referiram a esse fenômeno como uma nuvem magnética ou névoa magnética, capaz de grudar nos aviões, dizem, né? Que gruda nos aviões e deixa eles todos doidos e é capaz de fazê-los caírem e essas coisas assim que é muito difícil de acreditar. Pois é, e ninguém sabe o que acontece de verdade, né, de fato. Mas como já falamos, não é só avião que cai por lá não. Um navio de cargas que estava passando pelo Triângulo também desapareceu, sem deixar nenhum rastro. Imagina um navio que não é pequeno, então um navio de carga, cheio de carga, sumir e ninguém encontrar nenhuma caixinha, nem um prego. E a versão mais aceita sobre esse fenômeno, esse acontecimento, foi que o navio foi engolido pelo mar. Engolido? Como assim? É estranho, mas vamos lá. Debaixo das rochas existe uma grande quantidade de gás metano. Para quem manja dos Paranauê, é o mesmo gás que existe nos poços de petróleo. Onde há petróleo, há gás também, mas nem sempre acontece. O subsolo do Triângulo das Bermudas está cheio deste gás também, mas lá não tem petróleo, se chama de poço seco. E às vezes acontece um fenômeno chamado de peido oceânico, né, comumente falado, ou cientificamente como flatulência oceânica. E o que seria isso? Então a rocha se rompe, ou acontece uma rachadura, algo do tipo, fazendo vazar todo o gás que há debaixo da terra, debaixo das rochas, e que são em quantidades absurdas.
este gás acaba deixando a água com menos densidade, então fazendo esses navios aí pesados afundarem, né? Porque a densidade da água não vai conseguir sustentar os navios. E com essas flatulências oceânicas também desapareceram muitos aviões. Uai, mas não é na água? Porque como é que os aviões caem? Simples, uma vez que o gás está na água, ele tende a subir, ok? Então ele sai da água e continua subindo na atmosfera. Só que quando isso acontece na água, você vê um borbulho, você vê o mar se mexendo de maneira estranha. Então um piloto que é inexperiente ou não conhece esse tipo de fenômeno, o que acontece? Ele vai ver uma coisa estranha no mar, ele pode pensar que tem gente lá embaixo, então o que ele vai fazer? Ele vai abaixar a altitude do próprio avião para conseguir ver alguma coisa, enxergar se tem gente, se tem um navio quebrado, esse tipo de coisas, ok? Ou também porque a pessoa não acha legal, um piloto que é isso, eu vou ver o que é, abaixa o avião, o que acontece? Lembrando que o gás metano é altamente inflável, então simplesmente um mau contatinho, alguma faísca que acontecer no avião quando ele estiver próximo, bum, né? Explode. E o avião acabou, morre, né? Igual uma biribinha atômica. E esses casos no Triângulo das Bermudas não acontecem só antigamente com as bússolas, né? Acontece até hoje em dia com as maiores tecnologias, como por exemplo o GPS. É sério, galera, existem milhares e milhares de relatos, de histórias, uma mais louca do que a outra. Como por exemplo um barco que subiu, vai vendo. E depois de poucos meses ele apareceu. Ó, bacana. Mas ele tava com uma aparência como se ele tivesse sumido há séculos. E a galera foi, né, ver se tinha gente viva e dentro assim do barco tinha só ossos das pessoas. As pessoas estavam mortas, lógico, só tinha o osso, não tinha carne, nada. Mas se ele sumiu por pouco tempo, por que o barco apareceu tão velho e as pessoas já estavam só os ossos? Uma coisa muito impossível de acontecer em tão pouco tempo, né? Um cara chamado Bruce Jernon escreveu aí um livro que durante o seu voo, né, que passava em cima do Triângulo das Bermudas, ele acabou entrando num túnel do tempo. Ficou furado, cara. Por que ele disse isso? Bom, segundo ele, depois que ele passou por esse lugar aí que seria o túnel do tempo para ele chegou 30 minutos mais cedo, né, no seu destino e com 9 litros a mais de combustível. Pode ser que também o cara tenha fumado demais, mas enfim, não sei. Além dos gases de metano, grandes magnitudes no local, e como a gente acabou de falar sobre esses túneis do tempo, existem também outras explicações, algumas científicas e outras sobrenaturais. Como por exemplo os de gigantescos redemoinhos. Lá possui as águas mais profundas do planeta, né, variando aí a temperatura. Então poderia causar aí um redemoinho tranquilo aí para derrubar navios, aviões, qualquer coisa. E também existem as teorias dos piratas, ok? Os piratas do Caribe é um dos lugares com grandes atividades de piratas. Mas aí é uma teoria bem inválida. Porque como navios gigantescos somem e até aviões, os piratas podem saquear o navio, mas o navio vai ficar lá. Não é que eles vão pegar o avião, botar nas costas e vão subir com o avião, entendeu? Eles não têm, sei lá, alguma coisa que destrói aviões passando e... É bem improvável, né? Mas é uma teoria que muitas pessoas ainda acreditam. Além desse túnel do tempo, né, nas teorias sobrenaturais, existem também os buracos negros que puxam aí os aviões e navios para buracos infinitos. E quem nunca ouviu falar sobre a civilização de Atlântida? Bom, existem teorias que ela tem algo a ver com esses desaparecimentos. Um cara aí chamado Edgar Cayce relata que existe aí uma pirâmide que ficava na civilização de Atlantis, que, segundo ele, essa pirâmide era uma energia para as aeronaves, né, dessa cidade aí, dessa cidade perdida. O maluco afirma que ainda existe, está submersa em algum lugar no meio de 3 milhões de quilômetros quadrados do Triângulo das Bermudas e que essa pirâmide é responsável por interromper esses equipamentos eletrônicos nos navios e nos aviões. Pescadores já se referiram, né, já diz eles que já viram monstros gigantescos que destroem os navios. E em 2012, né, em uma expedição feita pela Discovery Channel, eles conseguiram encontrar aí
um monstro, né? Seria uma lula, na verdade, de 7 metros de altura. Seria o Kraken? Falar desses monstros e não citar os nossos amiguinhos ETs seria mancada. Sim. Sim, dizem que lá é um lugar onde eles entram e saem do nosso planeta através de um buraco negro. Bom, agora tá maquiteira. Vai na moral, velho. Sério mesmo. Bom, esses são alguns relatos e teorias que existem, né? Cientificamente ou sobrenaturalmente, nem sei se existe isso, mas científica ou sobrenatural, nenhuma delas é provada 100%. A única coisa que podemos afirmar é que muita gente sumiu e muita gente morreu. Aconteceu muita coisa. Só isso a gente pode afirmar. E os moradores de Bahamas afirmam que some um morador por semana ali na redondeza ali do Triângulo das Bermudas. E aí galera, qual é a sua opinião sobre esse acontecimento? Acha que isso realmente acontece ou é tudo papo furado? Bom, se vocês tiverem dúvidas, basta ir lá. É só isso. Simples. Se você quer... Aproveita e grava um vídeo, né? Pra gente. Grava um vídeo dizendo: "Oi, você sabia? Oi, Lucas. Oi, Daniel. Eu tô aqui no Triângulo das Bermudas." Então, pra você ir lá, dá uma passadinha na canoa, compra sua prancha, compra a sua nadadeira, compra seu óculos, vai preparado. Depois você tira uma foto, você faz um videozinho e você mostra pra gente. A gente posta aqui se no você canal. voltar, né? Claro. É claro. Não, mas aí ele vai falar assim: eu não fui. Na verdade ele foi, mas morreu. Mas agora é sério, dá uma clicadinha aí no primeiro link aqui embaixo da Canoa. Vocês já estão careca de saber, né? Da Canoa, a melhor loja aí de esportes e de tudo mais. Entra sem compromisso, não vai gastar tempo nenhum, dá um clique, vai que você encontra alguma coisa que você goste. Além do que vocês estão careca de saber que vocês têm 10% de desconto. Só clicar no link e pegar o código SABIA10. Você viu o vídeo até aqui, não vai clicar no gostei, mas clica aí. O botão tá aí pra isso, se você gostou do vídeo, né? Claro. E se é novo no canal, esse é o seu primeiro vídeo, seja bem-vindo, se inscreva no canal. Temos vídeo toda quinta-feira às 11 horas da manhã. E logo vai ter 2 vídeos por semana, provavelmente no final da semana, no sábado, no domingo. A gente tá vendo ainda isso e tal. Vamos deixar o carnaval passar, essas ondas aí que nunca ninguém trabalha, mas tudo bem. Tuts, quero ver. Dá uma pausa aí no vídeo e compartilha esse vídeo aí nas redes sociais, né? Aposto que a galera vai interagir, vai curtir, vai comentar, vai falar: "Não, legal esse tema, que não sei o que." Então, vai aí, você vai ficar, ó, seu status vai subir lá pra cima, porque, né, subir lá pra cima, não sobe pra baixo, porque a galera vai chegar e falar assim: "Ó, o cara aqui, ó, ele tá vendo um conteúdo maneiro e tal." Então, deixe sua opinião aqui embaixo, nos comentários, ou no comentário do Facebook, no Twitter. Deixe sua opinião, o que você acha, se você acha que isso acontece de verdade, qual teoria você mais acredita e etc. Lembrando que aqui na tela estão nossas redes sociais e também estão na descrição. Além disso, tem as páginas, né, no Facebook, no Google+, e a gente criou também uma extensão. Você clica aqui, tá, a extensão está lá no seu navegador, aí aqui no cantinho do seu navegador vai aparecer uma notificaçãozinha quando sair vídeo novo. Então não tem jeito de você aí perder um vídeo novo ou alguma atualização. Pera aí, Maquita, pera aí. Perder algum vídeo novo ou alguma atualização do canal. É isso tudo, pessoal. Valeu! Então, galera, valeu aí por mais um vídeo. E como eu já falei, não saia desse vídeo sem deixar o seu gostei. Reveja também nossos outros vídeos. Nosso último vídeo foi sobre tecnologia bizarra. A gente falou sobre a bicicleta dos Flintstones, bicicletas expositórias, né? Fazendo fuku pelo iPhone e outras coisas aí. Clica aí também interessante. Também falamos das lendas urbanas, né? As bonecas, a ilha das bonecas, as loiras do banheiro. Citamos também o famoso Slender. Então clica aí também. Se você ainda não se inscreveu, não perca essa oportunidade, se inscreva agora. Isso é tudo, pessoal, e até semana que vem. Valeu!